E aí, galera do terceiro ano, tudo bom com vocês, né? Dando continuidade aqui às nossas aulas. E vamos justamente hoje dar continuidade agora à ideia da arte realista, né? Só que hoje, né, a gente vai trabalhar agora o contexto da arte realista e as suas características centrais, tanto na pintura como na arquitetura, né? Na própria escultura em si, tá bom? Na aula passada a gente deu uma abordagem justamente geral, né, sobre essa questão do realismo. Hoje a gente vai a fundo, né, trabalhando esses pontos centrais aí dessa questão realista. Espero que vocês possam estar em casa estudando, né, estudando no foco no Enem. Desde já queria deixar para vocês aí, vou deixar, né, com certeza, na nossa aula de História Geral, uma lista de exercício, tá bom? Falando justamente aí da Primeira Guerra Mundial, né? Logo após eu mando aí o gabarito para vocês, tá bom? Então, galera, o realismo, né? Como vocês sabem, tem características interessantes, características centrais, né? Como a gente viu lá na aula passada, né? Que é justamente o cienticismo, essa questão da ciência, né? Do real, do abstrato, do concreto, né, do que eu estou vendo, do que eu posso produzir. Tem também aí essa valorização em si do objeto, tá bom? Né, a ideia do sóbrio, né, e do minucioso, né, é isso, essa questão aí do realismo, né, você tem esses aspectos aí do realismo. Você tem em si, né, essa expressão da realidade, tá bom? Desse contexto da realidade e dos aspectos descritos, né? Então você tem de fato que descrever aquilo de fato que está acontecendo, é uma ideia aí do realismo, tá bom? Então, galera, para começar, eu gostaria de colocar aí uma pintura realista aí do lado, como vocês estão vendo, tá bom? Então, essa aí é uma pintura realista, tá bom? E aí você vai ter agora a característica justamente dessa pintura realista em Millet, tá bom? Então, aonde ele apontava, né? Eu vou colocar essa obra que vocês acabaram de ver, justamente uma obra do próprio Millet, né? E aí o Millet tinha em si essa ideia de denunciar, galera, a injustiça e as desigualdades que haviam na sociedade, né? Ele buscava justamente retratar essa questão da fidelidade possível, né? E outro ponto central também, além de narrar a fidelidade, ele gostava justamente de narrar a vida na zona rural, né? Esse aspecto aí na zona rural, tá bom? Ele traz consigo um clima de equilíbrio e tranquilidade na sua obra, né? Como a gente pode ver. E o pintor, ele traz consigo também essa ideia da dignidade do trabalho, tá bom? Essa ideia do aspecto central do trabalho, né? Essa ideia da valorização, como vocês podem ver lá na obra, né? Vocês viram algumas mulheres trabalhando no campo, né? Que era uma característica dele, essa questão da ideia da zona rural em si, do aspecto rural, tá bom? Então você tem no fundo da pintura do próprio Millet um aspecto pastoral, né? Uma ideia de campo, né? Sem contar também que vem aí essa pintura trata também essa ideia do coletivo, né, da coletividade, tá bom? Então eu vou colocar aqui agora mais uma obra que é do Colbert, né, que é um outro grande nome do realismo, tá bom? E Colbert traz em si, né, justamente essa obra que vocês analisaram aí, é uma mulher peneirando o trigo, tá bom? Né? E Colbert vai trazer em si o que? Alguns pontos centrais que é muito bom de retratar, tá bom? É a pintura que consiste na representação, né, das coisas, da ideia do real, né? Tinha como princípio fundamental essa pintura do Colbert, né? A convicção da objetividade do mundo exterior, tá bom? A ideia da possibilidade de representá-la de forma plástica, né? Plasticamente representada em si, né? Você vai ter consigo aí a valorização da sensibilidade e a sinceridade justamente narrada nos aspectos do artista, né? Dessa pintura em si, né? Você vai ter a beleza, né? Dessa característica aí em Colbert, né? Você vai ter esse aspecto da beleza e da verdade em si, e o Colbert ele retrata a vida, né? Ele pintava homem na sua função social, tá bom? E retratava justamente a banalidade do mundo e essa ideia da idealizações, né? Desses aspectos do pensamento do homem, né? Sobre essa questão da idealização.
tá bom? Outra coisa também, galera, né? Como a gente já falou aqui da pintura em dois nomes bastante famosos, a gente vai trabalhar um pouquinho agora também dessa questão da escultura, tá bom? E na escultura a gente vai trabalhar o Meunier, né? Meunier que vai nessa sua obra que eu estou mostrando aqui do lado, que é essa questão do escultor, tá bom? Né? Do cara que está ali trabalhando. Então, na obra em si do Meunier, você vai ter essa procura da dignidade do trabalhador. Eu não sei se vocês pararam para observar, né? Mas a ideia do realismo é justamente valorizar essa função do trabalhador, a ideia de si do trabalhador, tá bom? É retratar justamente os objetos pelo qual esse trabalhador usava, né, no seu ofício em si, já que essa obra realista ela está muito voltada para o campo, nessa questão da coletividade, tá bom? Ele faz uma clara descrição, né, dessa questão realista e sociológica, essa questão social, né, o aspecto social nessa obra realista, e ele procura, de fato, retratar o contexto social e político da Europa em seu determinado tempo, né? Então, como vocês podem ver, a obra realista, né, ela atrai em si, galera, de fato, essa questão do social, né, de retratar a verdade, a sociedade naquele período, os aspectos sociais naquele período. Galera, então a gente vai agora trabalhar justamente essa questão arquitetônica, né? E como vocês sabem, uma das grandes arquiteturas, né? Uma das grandes obras arquitetônicas vinda da ideia do realismo é justamente a Torre Eiffel, né? Ou Eiffel, né? Como vocês conhecem lá na França, né? Um dos maiores símbolos de patrimônio históricos da humanidade, tá bom? Ela foi justamente feita por o próprio Gustave Eiffel, né? E aí ele vai trazer justamente esse período, né? Como vocês podem ver a obra aqui, né? Aí a Torre Eiffel, tá bom? E aí você vai ter o aspecto arquitetônico realista, né? Dentro desse contexto arquitetônico do realismo, tá bom? Então você vai ter a ideia do benefício do novo modelo contemporâneo de vida, né? Você vai ter aí a ideia de abrir novas perspectivas e empregos. Então você tem sempre o movimento realista ligado ao contexto social, tá bom? Você vai ter aí a ideia da contribuição para a urbanização das cidades, né? Que diga Paris, né? Hoje deve ser uma das cidades mais visitadas do mundo, a capital francesa, né, pela sua questão, pelas suas obras arquitetônicas, tá bom? E aí você vai ter a introdução de novos materiais, né, como o vidro, o ferro, o aço, o cimento, o concreto, tá bom? Você vai ter a necessidade de um surgimento com a construção da modernização da cidade francesa, né? E esses aspectos vai vir justamente na construção de uma ferrovia, de uma fábrica, né, de uma estação, de armazéns, escolas e assim sucessivamente. Então, ela traz em si, né, justamente esses aspectos, né? Então, a gente conseguiu agora, espero que vocês tenham entendido aí, né, um pouquinho dessa ideia do realismo, né? Tanto na pintura, na escultura, como nessa questão arquitetônica, tá bom? Então, galerinha do terceiro ano, né? Espero que vocês possam estar em casa estudando, focada, tá bom? Até então estudem muito, o vestibular vai estar vindo aí, né? Apesar de todo esse processo que o mundo hoje enfrenta dessa pandemia, mas o vestibular no final do ano, né? Foi adiado, não sei se vocês viram, mas ele vai estar vindo aí, espero que vocês possam estar aí focando, é o momento certo de vocês estudarem. Aproveita que está em casa, aproveita que está tendo videoaula constantemente, estuda aí. Então, galera do terceiro ano, aquele abraço e até mais, tá bom?